Oi, gente, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, 1º de setembro, mês começando. Que seja tudo de bom esse mês de setembro para todos nós, né? Vamos ficar juntos até 8 horas da manhã aqui no Manhã no Ar. Olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. Carreta tomba da Avenida Torquato Tapajós e prejudica o trânsito em todas as zonas da capital. O veículo também atingiu uma rede de fiação elétrica e deixou 6 bairros sem abastecimento de energia. Na BR-174, um outro acidente deixou uma pessoa morta durante a colisão entre uma carreta e um carro de passeio. No início da noite, a empresa responsável pela carreta começou a fazer a retirada do veículo com o uso de guindastes e tratores para poder liberar esse trecho da via. Estação de conexão da Cachoeirinha começa a funcionar hoje. O espaço que estava em reforma há mais de um ano deixa de funcionar como terminal e passa a operar com algumas mudanças. No quadro Mais Saúde, vamos falar sobre anemia. A gente traz dicas de especialistas para combater o problema através de uma alimentação saudável. Com a anemia eu passei a ter fraqueza, desmaio, muita tontura, tive queda de cabelo, perca de peso, palidez, também perdi melanina. E hoje é dia do educador físico e o Manhã no Ar mostra a importância do acompanhamento desse profissional na hora de praticar atividades esportivas. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Um acidente na tarde de ontem em um trecho da Avenida Torquato Tapajós deixou o trânsito extremamente complicado em todas as zonas da capital. Deve ter acontecido com você, você com certeza aí chegou atrasado em casa se estava pela cidade nesse horário. Além da confusão no trânsito, 6 bairros ficaram sem abastecimento de energia elétrica. O problema foi causado por uma carreta que prestava serviço a uma empresa de logística e ela tombou, atingiu uma rede de alta tensão. Os trabalhos de manutenção do sistema de energia e a retirada da carreta duraram até boa parte da madrugada de hoje. Nós acompanhamos e vamos mostrar agora para você. A carreta tombou na entrada do Novo Israel, sentido centro. Era por volta de 4h30 da tarde quando tudo aconteceu. O motorista, que no momento estava trabalhando para uma empresa de logística da cidade, teria perdido o controle do veículo e acabou batendo neste poste. Por segurança, a Eletrobras Distribuição Amazonas desligou o fornecimento de energia. Com isso, 6 bairros ficaram sem o serviço: Santa Etelvina, Parque Riachuelo, Campos Sales, Novo Israel, Parque São Pedro e Nossa Senhora das Graças. A Avenida Torquato Tapajós foi interditada e os veículos precisaram ser desviados. Por conta do horário do rush diário que se tem aqui em Manaus, com certeza Torquato Tapajós, Constantino Neri, Mário Piranga, Djalma Batista já deve estar bem complicado nessa hora. O caminhão usado para remover a carreta chegou só pela noite. Apenas um lado da via foi liberado e aos poucos eles foram conseguindo virar a cabine do motorista e depois a carroceria, que foi colocada no acostamento. Só assim, os técnicos da concessionária de energia puderam iniciar os reparos da rede. Os trabalhos entraram pela madrugada. E de acordo com a Eletrobras Distribuição Amazonas, o fornecimento de energia elétrica deve ser retomado até o fim da manhã de hoje, nessas localidades citadas aí pela Larissa, né? Quem precisar entrar em contato com a concessionária pode ligar para a central de atendimento, o número é 0800 701 3001. E um acidente envolvendo um carro e uma carreta na BR-174, rodovia que liga em Manaus a Presidente Figueiredo, Manaus a Boa Vista, passando ali por Presidente Figueiredo, acabou vitimando o motorista do veículo de passeio. O acidente aconteceu na tarde de ontem, mas ainda no período da noite, homens trabalhavam para tentar liberar a pista. Quem traz as informações é o repórter José Augusto Souza. O acidente foi por volta de 3h40 da tarde. Uma carreta carregada de pedras arrastou um Chevette. O motorista do Chevette, identificado como José Francisco da Silva Lima, de 32 anos, morreu na hora. O motorista da carreta teve um braço quebrado e foi socorrido e levado para o pronto-socorro. Ainda não se tem detalhes sobre como o acidente aconteceu, sobre quem ia em direção a Manaus e quem ia em direção a Presidente Figueiredo. A gente conseguiu conversar com um tio do condutor do Chevette. Ele foi lá no sítio, almoçou com a mãe dele, passou em casa, o sítio da mãe dele é mais lá na frente do meu.
Aí ele veio, parou lá em casa, meu filho, vem comer. Eu já comi, não, come mais um pouquinho aqui comigo. Aí ele comeu, aí disse, pai, eu vou ali na casa na Casa Vermelha, que eu levo um óleo pro rapaz lá e já volto, eu vou embora. Tá bom, meu filho, vá com Deus. Ele veio embora, umas 2h30, isso para as 3 da tarde. E ele veio embora, e o rapaz, ele não bebe, não fuma, não tem vício de nada. É só trabalha ele, só trabalha. Essa BR aqui é perigosa? Muito perigosa, olha, e não é fácil. Todo trânsito é perigoso, né, meu? A gente não vai botar a culpa nas autoridades, que a gente não tem nada a ver, não. Entendeu? A responsabilidade aqui é dos condutores de veículo e não das autoridades. Vai dizer que esse foi o caso desse caminhoneiro, mas é comum um caminhoneiro passar em alta velocidade? Meu amigo, isso aí é normal. Eu canso de encostar meu carro. Meu carro é um Fox vermelho, que eu ando um dia sim, um dia não aqui na BR. Eu encosto para esse cidadão passar e ver, a gente cruza no Corujinha. Nos Corujinhas, sabe o que é que eles fazem? Eles vêm na contramão e não tá nem aí, não. É normal eles andar assim, nessa velocidade. No início da noite, a empresa responsável pela carreta começou a fazer a retirada do veículo, com o uso de guindastes e tratores, para poder liberar esse trecho da via. A Polícia Rodoviária Federal ajuda aqui na sinalização e foi registrado congestionamento nesse trecho da BR-174. E ontem foi impressionante, gente. Durante a noite de ontem, mais uma carreta tombou, deixou aí um motorista ferido na Ponte Rio Negro. A gente tem algumas imagens para você. O veículo transportava madeira e aí por volta das 9 horas da noite, ali na rua Coronel Cirilo Neves, no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, acabou acontecendo isso que a gente mostra em fotos agora para você. O condutor do veículo sofreu escoriações pelo corpo, mas foi socorrido pelo SAMU e passa bem. Essa foi a terceira ocorrência envolvendo uma carreta aí registrada ontem pelo Manaus Trans. Realmente, com tantos acidentes praticamente simultâneos pela cidade, o trânsito ficou daquele jeito que quem estava nas ruas ontem sentiu bastante gente chegando atrasada no trabalho, quem trabalhava no turno da noite e principalmente quem voltava para casa preso no trânsito sem conseguir voltar no horário. Funcionários que prestam serviço no Hospital Pronto Socorro João Lúcio, ali na zona leste de Manaus, paralisaram as atividades. A gente chegou a falar sobre esse assunto ontem também. De acordo com eles, quase 200 servidores estão sem receber salários há mais de 2 meses. Nossa equipe de reportagem foi ao local, conversou com alguns funcionários que prometem continuar com braços cruzados até o recebimento dos salários em atraso, né? Vamos ver. Sexta-feira, dia 26 de agosto, nós fizemos uma paralisação, reivindicando nosso salário que estão indo para 3 meses sem receber. Segundo o diretor, a nossa paralisação não afeta o hospital. Se o senhor entrar no hospital ou ver, que o senhor já viu aqui, acompanhante fazendo serviço de maqueiro, não está tendo coleta de lixo. Então afeta sim, porque a nossa responsabilidade de funcionário fazendo nosso serviço é coleta de lixo, limpar o hospital, maqueiro, recepcionista, mensageiro, isso tudo está paralisado tanto no João Lúcio como no Joãozinho. A gente não quer prejudicar ninguém, nem paciente, nem ninguém, a gente só está reivindicando o nosso direito, porque muitos aqui moram alugados, não estão com condições de pagar seu aluguel, já fomos despejados, já fui despejada 2 vezes, a gente sair de casa para não deixar nada para os filhos da gente, um pão é doloroso. E a gente só sai daqui quando o nosso dinheiro estiver na nossa conta, entendeu? E todo. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que já entrou em contato com a Secretaria Estadual da Fazenda, Cefaz, e recebeu informação de que os valores referentes ao pagamento da empresa BDA, que presta aí serviço de limpeza e conservação no Hospital Pronto Socorro João Lúcio, já foi liberado. É uma boa notícia para essas pessoas que estão protestando aí, porque afinal elas precisam receber. O assunto saúde, né, entrou nas manchetes ontem. O governador do estado decretou um estado de situação de emergência econômica na área da saúde, isso porque ele precisa, através desse ato, receber, segundo ele, verba federal. Isso já foi publicado no Diário Oficial. A gente fala mais sobre esse assunto, né, da saúde, que não querendo fazer um trocadilho aí, mas aparentemente está na UTI ontem, com esse pedido aí de situação de emergência por parte do governo. A gente vai falar mais sobre esse assunto daqui a pouco com a Micaele Cevalho na Rádio A Crítica. Uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas após um tiroteio na zona norte da cidade. O crime aconteceu na tarde de ontem, ali na rua Belém, no bairro Nossa Senhora de Fátima. O Emanuel Cardoso traz mais informações sobre esse caso de polícia pra gente. O tiroteio aconteceu por volta das 3h30 da tarde aqui na rua Belém, no bairro Nossa Senhora de Fátima 2.
O morador lava a calçada onde o Valdenilson Oliveira dos Santos, de 19 anos, foi atingido, segundo os moradores aqui das proximidades, por 3 tiros. Valdemilson não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras 3 pessoas também foram atingidas e encaminhadas para o Hospital Platão de Araújo. Segundo informações de policiais que estiveram no local no momento da ocorrência, os tiros foram disparados por um homem ainda não identificado que teria chegado no local e disparado aleatoriamente. O suspeito conseguiu fugir do local e ainda não foi identificado pela polícia. E 3 homens foram presos suspeitos de roubar 300 aparelhos celulares de uma empresa do Distrito Industrial. O crime aconteceu na madrugada do último domingo e a estimativa é que o prejuízo ultrapasse aí R$200 mil nesses aparelhos. 2 pessoas continuam foragidas. Apenas 80 celulares foram recuperados. Os aparelhos seriam vendidos a um preço bem menor do que o de mercado. A quadrilha é formada por 5 homens, mas 2 ainda estão foragidos. O roubo aconteceu durante a madrugada de domingo. O grupo se aproveitou do fato de que 2 mulheres estavam como agentes de portaria no local. E a ação durou cerca de 20 a 30 minutos. Amarraram essas 2 mulheres e rapidamente saíram com os objetos furtados do local e logo na parte de fora colocaram no veículo e evadiram. Informação que nós recebemos da especializada de que uma motocicleta ela estaria fazendo a segurança no dia do roubo. E nós conseguimos identificar essa motocicleta numa abordagem na Cidade de Deus. E mediante essa abordagem nós conseguimos chegar nos outros envolvidos aí que cometeram o crime. 3 homens foram presos: Alessandro Queiroz Nascimento, de 24 anos, Bruno Queiroz de Lima e Joelson Martins da Costa. Deles, o único com passagem pela polícia é Joelson, conhecido como Diabinho. O grupo observou bem o local antes de agir. De acordo com a Delegacia de Roubos e Furtos, o Alessandro Nascimento trabalhou na empresa como agente de portaria por 1 semana. Depois de conhecer como tudo funcionava, ele planejou o roubo. Foram retirados da empresa do Distrito Industrial 300 aparelhos celulares, que, se fossem vendidos a preço de mercado, gerariam R$210 mil. Os 2 foragidos são procurados pela polícia. A suspeita é de que eles estariam com o resto dos aparelhos celulares. Manaus está no ranking das cidades brasileiras onde mais se desvia serviços de energia e água. Somente no mês de agosto, as empresas prestadoras dos serviços tiveram aí um prejuízo de quase R$1 milhão por causa dessas fraudes, cada vez mais comuns aqui na cidade. A polícia suspeita da participação de funcionários na hora da realização aí dos famosos gatos. Vamos ver na reportagem da Catiana Pontes e do Tarcísio Éden. Essas imagens são da empresa que recicla plásticos no Armando Mendes, zona leste de Manaus, onde a Delegacia de Combate a Furtos de Serviços detectou, juntamente com técnicos da Eletrobras e peritos do Instituto de Criminalística, o desvio de energia, que era feito do contador principal para as máquinas da indústria. As equipes chegaram ao local depois de desconfiar do valor da conta de luz que era pago todo mês. A concessionária de energia nos havia trazido uma denúncia que uma indústria de reciclagem estaria pagando cerca de R$300 de conta de energia, o que, por certo, isso é um consumo residencial. Essa é a segunda fraude em menos de 1 semana constatada pela polícia. A cada operação, as ligações clandestinas estão cada vez mais difíceis para serem encontradas, como essa aqui, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte. Os peritos e técnicos da Manaus Ambiental precisaram escavar este trecho da pista para poder detectar o gato que estava direto na tubulação de água. Pela maneira como o serviço foi feito, a polícia começou a investigar a participação de funcionários das concessionárias. Somente uma equipe com um maquinário próprio, especializado, conseguiria fazer aquele tipo de fraude. Estamos junto com os departamentos de controle interno das concessionárias, tentando identificar quem seriam esses maus funcionários para responsabilizá-los criminalmente. Por conta da quantidade de furtos, Manaus ainda é a capital brasileira que mais desvia água e luz em todo o país. Dados da delegacia especializada que combate esse tipo de crime
revelam que somente no mês de agosto as concessionárias de energia e água tiveram prejuízos de aproximadamente R$1 milhão. E isso sem contar os gatos que não são identificados. A punição para este tipo de crime é de 2 a 8 anos de reclusão ou pagamento de fiança, como ocorreu com o empresário da fábrica de reciclagem. Após o flagrante, pagou R$2.000 e vai responder o processo em liberdade. A polícia prendeu o 7º integrante de uma família envolvida aí no esquema de roubo de veículos aqui em Manaus. Depois que roubavam, eles vendiam os carros com preços muito mais abaixo do mercado. A reportagem é da Té Morel. No dia 11 de agosto, uma S10 preta foi roubada. O responsável por essa ocorrência foi o Wanderson Torres de Miranda. Só que ele não era o único que trabalhava nesse ramo de roubo de veículos, não. Ele é o 7º integrante da mesma família que é preso por trabalhar nessa atividade. A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos já estava de olho nessa quadrilha, mas faltava o Wanderson. O Wanderson teve, então, a prisão decretada pela Justiça. E a partir do cumprimento do mandado de prisão, a Delegacia de Roubos e Furtos acabou chegando até ele e conseguiu prendê-lo. Grande parte desses veículos que eles roubaram foram recuperados pela Roubo e Furto de Veículos. Alguns, como no caso desse último do Wanderson, que foi roubado no dia 11 de agosto, estamos investigando para tentar chegar a esse veículo. E qual é que era a participação de cada um dessa família? O Wanderson, juntamente com os sobrinhos, Bruno, Vanderlan e Manuel, praticavam o roubo mesmo. As mulheres, as duas que foram presas por nós, elas, na verdade, eram presenteadas com esses veículos roubados. Aí ficavam usando esses veículos. E o Francinei, além de roubar, também é envolvido com o tráfico de drogas. Essas mulheres que usavam esses carros acabam sendo enquadradas por receptação, assim como também quem compra esses veículos roubados. A S10, por exemplo, a estimativa é que ela tenha sido vendida por cerca de R$10 mil, um valor muito abaixo do mercado. Então, quem compra também é responsável pelo crime. No caso do Wanderson, ele vai responder por roubo majorado. E atenção, motorista, mais um trecho da Avenida Eduardo Ribeiro, lá no centro da cidade, foi interditado para obras de revitalização. Quem tem as informações é a Catiana Pontes. A interdição começa exatamente aqui neste ponto da Avenida 7 de Setembro e vai até ali aquela parte da Avenida Eduardo Ribeiro. Quem vem nesse sentido da 7 de Setembro agora precisa desviar aqui para o início da Barroso. Mesquita Júnior, agente de trânsito, traz mais informações para a gente. O condutor agora que vinha da Avenida Getúlio Vargas, ele obrigatoriamente tem que entrar aqui na Barroso. E segue para onde? Bom, se ele quiser acessar Eduardo Ribeiro, ele tem que adentrar na Barroso aqui à direita e pegar a Joaquim Sarmento para a esquerda. E lá ele tem acesso a Eduardo Ribeiro. Agora, se ele quiser acessar bem no começo da Eduardo Ribeiro, aqui próximo a onde está a obra, então ele tem que pegar a Saldanha Marinho, passar Eduardo Ribeiro e sair na Joaquim Sarmento. Chegando na Joaquim Sarmento, ele dobra à esquerda, adentrando novamente na 7 de Setembro. E lá ele pode ir ao relógio ou então ao Teatro Amazonas. A orientação da Manaus Trans para os condutores é evitar essa parte da cidade, ou pelo menos deixar os veículos estacionados em pontos de estacionamentos longe daqui para evitar justamente essa lentidão no trânsito. Isso. A Barroso, como vocês podem ver, agora está completamente proibido estacionar do lado esquerdo até a 24 de maio. Então esse local foi implantado placas para avisar o condutor. Caso o condutor desrespeite essa sinalização, terá o seu carro removido para o parqueamento e será feito o auto de infração. Pedimos aos condutores um pouco de paciência e é uma obra para a melhoria da cidade, de 30 a 40 dias será terminada. 30 a 40 dias a gente vai acompanhar. Olha, para ir para o centro da cidade, a melhor forma realmente é pegar um ônibus ou um táxi, porque está bem complicado por lá e quem puder, então, evitar de ir de carro, engrossar esse caldo, que faça, né? São 30 a 40 dias, segundo a Manaus Trans. Vamos aguardar, então, esse período. E a nova estação de conexão do transporte coletivo aqui da capital começou a funcionar hoje, lá no bairro da Cachoeirinha. O antigo Terminal 2 foi inaugurado ontem e, a partir de agora, passa a operar com algumas mudanças. O Márcio Azevedo está ao vivo lá no local e mostra pra gente
Como é que está a movimentação por lá nas primeiras horas da manhã? Não é isso, Márcio, com quem eu falo agora ao vivo? Bom dia, as pessoas já entenderam esse novo esquema aí de funcionamento aí do novo C2, não é mais T2, agora é C2, Márcio Azevedo, bom dia. Oi, Dani, bom dia. As pessoas estão ainda absorvendo. Como a gente falou no início da semana, os usuários vão ter só mudança de local, porque a forma de acesso aos ônibus está a mesma, de quando o terminal foi desativado para a reforma e os ônibus passaram aqui para circular na rua Itacoatiara e nas ruas próximas aqui, ou seja, o usuário tem que usar o cartão Passa Fácil. E aqui dentro do terminal, desde as 4 horas da manhã, o movimento começou, como a gente falou, 59 linhas passaram circular aqui no local, 25 que também circulavam dentro estão circulando aqui no entorno. Agora, a grande mudança, que houve muita reclamação e questionamento nas nossas redes sociais, quando a gente fez aquela entrada ao vivo no início da semana, foi em relação ao pagamento da tarifa no terminal. Só vai poder pegar o ônibus com o cartãozinho Passa Fácil. E para explicar, para a situação, para quem ainda paga em dinheiro, a gente está aqui com o Thiago Balbi, diretor de transporte da Superintendência Municipal de Transporte Urbano. Thiago, bom dia. Infelizmente, vocês tiveram que adotar essa medida de ser o pagamento somente no cartão Passa Fácil. O usuário que não tem um cartão e paga no dinheiro, como é que vai fazer? Bom dia, Márcio. Vamos só fazer uma correção. Na verdade, o cartão Passa Fácil ele serve para o pagamento da segunda passagem, para você ter direito à integração temporal. O usuário que paga no dinheiro, ele vai continuar vindo para o T2, ele pode inclusive entrar no T2 e iniciar a viagem dali, pagando no dinheiro. A grande vantagem de você ter o cartão Passa Fácil hoje é para você, quem vem do bairro e precisa fazer uma integração na estação de conexão, precisa do cartão para receber a integração temporal. Agora, se ele lá na origem dele, no bairro, pagou em dinheiro e tiver que fazer uma conexão aqui e não tiver o cartão? Assim como acontecia antes, durante a reforma, ele vai ter que pagar uma segunda passagem. Então a gente orienta a população que procure os postos do Sinetran. Nós vamos ter um posto já funcionando a partir de segunda-feira aqui na estação de conexão para retirar o cartão e comprar os créditos pela internet ou nos PACs da cidade e nos locais onde tem os postos do Sinetran. Agora, 48% do total de usuários usam o Passa Fácil, ou seja, menos ou seja, mais da metade ainda paga em dinheiro. Por que não manter o cartão? O que vocês pretendem com isso? É obrigar a população a usar o cartão mesmo? Eu não digo obrigar, mas incentivar. Por quê? Porque isso é um ganho para todos. Ganha a população, ganha o sistema de transporte e ganha a cidade. Porque se todo mundo, ou grande parte, já que a média brasileira é acima de 70% do uso do bilhete eletrônico, que é o cartão, a gente deixa de circular dinheiro nos ônibus e, consequentemente, vai diminuir os assaltos, que hoje é um problema no transporte coletivo da cidade. Bom, então, e se a pessoa quiser tirar, vocês estavam dizendo que é gratuito o cartão, como é que ele faz para tirar? O cartão é gratuito, ele procura um posto do Sinetran, ele leva o RG e o CPF e ele tira o cartão. Se ele quiser utilizar a internet, ele pode já iniciar esse cadastro na internet e só marca para ir no posto do Sinetran para pegar o cartão. Então, está bastante facilitado, está bem fácil e a gente orienta a população que procure utilizar o cartão Passa Fácil, que ela não consegue fazer apenas a integração temporal aqui dentro da estação. Qualquer outra parada de ônibus, desde que respeite a matriz de integração, ela consegue fazer a integração utilizando 2 ônibus e pagando somente uma passagem. Integração temporal, são 2 horas, são 120 minutos, mas ainda apresenta alguns problemas. Quem tiver problema na integração, não conseguir fazer, como é que faz para tentar resolver a situação? Porque a gente recebeu também muita reclamação de pessoas dizendo, eu fui usar dentro do período, não consegui. Como é que faz? Pode utilizar o 118, que é gratuito, faz uma reclamação, essa reclamação vai ser transformada numa ocorrência e vai ser encaminhado para o Sinetran. Se tiver no prazo e tiver acontecido algum problema eletrônico no validador, esse crédito será colocado de novo no cartão da pessoa. E ela consegue, inclusive, fazer essa gestão, esse controle na própria internet, na sua conta do cartão Passa Fácil. Por isso você falava para a gente, que antes de entrar no ar, que há alguns problemas que não é de validação, e sim da forma de utilizar a integração. Ela tem algumas limitações, né? Sim, existe uma matriz de integração que determina de que forma é feita essa integração. Então, um exemplo, o usuário ele não pode descer da mesma linha
e em menos de 120 minutos pegar uma mesma linha para continuar no mesmo destino. Na verdade, a integração visa com que o usuário saia de uma zona, ele tenha que fazer uma integração obrigatória, né? Tem que pegar um outro ônibus para ir para uma outra zona, e aí é necessário ele fazer essa integração e, como eu disse, com o cartão ele faz isso em qualquer parada de Manaus. As estações de conexão como essa e outras que virão, servirão apenas para melhorar o fluxo e ser um polo atrativo dos ônibus para que aconteça essa integração. Bom, houve a redução de algumas linhas que passavam dentro do terminal, elas continuam aqui nas adjacências, na Carvalhal e na Itacoatiara. Mas você falou que, dependendo de como funcionar o esquema aqui dentro, elas inclusive podem voltar. Isso não é provisório, né? Pode inclusive ter essa mudança. Sim, o transporte ele é dinâmico. Então, em virtude do dinamismo, os estudos eles acontecem diariamente, a gente está sempre checando demanda, passageiros, itinerários e rotas e recebendo também informações da população. E a gente pode mudar isso. A retirada de algumas linhas foi porque o antigo terminal ele era saturado, então ele era inseguro para o passageiro. Inclusive tinha ocorrência de acidentes aí. Como as plataformas aumentaram para dar mais segurança para o passageiro, a gente preferiu tirar algumas linhas, elas passam nas adjacências. Se a pessoa tiver o cartão Passa Fácil, ela não perde o direito da integração temporal nas paradas aqui adjacentes. E a gente vai continuar analisando a demanda e, se for necessário, a gente tem condições de retornar alguma linha, de tirar alguma linha do T2 e fazer toda essa modificação. Tiago, obrigado pelas informações. Olha, Dani, o novo C2 está aí funcionando, a gente olhou operando, a gente olhando assim de fora, ele está bem maior, o teto está mais alto. Agora lá dentro ficou legal que a gente não vê aquele movimento de camelôs, mas o que a gente sabe é que deve ser aberta uma licitação para colocar um grupo que vai passar por toda aquela requalificação. Isso não deve acontecer agora, mas por enquanto o terminal está aí, está funcionando, é aberto à população. E semana que vem, como o diretor de transporte da SMTU falou, o posto do Senetran já deve estar funcionando para as pessoas poderem comprar o crédito ou mesmo optar para fazer essa mudança, deixar de pagar em dinheiro e conseguir o cartão, que fica muito mais fácil, né? Inclusive evita que ele ande com dinheiro e ser vítima de assalto dentro dos coletivos aí da nossa cidade, Daniel. E uma tendência nacional, né? Pelo que ele disse, 70% dos brasileiros já usam esse tipo de cartão e aqui apenas 48%, é um número bem abaixo, dá certo em outros lugares, a gente espera que dê certo aqui também. Importante é o que o Tiago falou, né? Que fique sempre atento, é um processo dinâmico, é um serviço dinâmico, que fique atento para servir bem a população, é o que a gente espera sempre. Obrigada, Márcio, daqui a pouco eu volto com você. Dando continuidade aí às reportagens especiais com os candidatos à Prefeitura de Manaus, hoje vamos mostrar a problemática do transporte público. Dessa vez, o candidato Luiz Castro, do Partido Rede, foi conhecer a rotina de uma auxiliar de serviços gerais que precisa pegar ônibus ainda na madrugada para não se atrasar no trabalho. Ela gasta em média 2 horas para chegar ao destino em ônibus lotados quase sempre. A escolha do tema abordado com cada candidato e a sequência de exibição dessas reportagens foi feita através de sorteio com a presença de representantes de todas as coligações. O regulamento foi homologado junto ao TRE. Todos os candidatos vão ter o mesmo tempo para explicar aí como pretendem resolver os problemas se eles forem eleitos. E o nosso convite que a gente faz é justamente para que eles possam vivenciar, ver esse problema de perto, de frente com a realidade. Estamos no Residencial Viver Melhor, segunda etapa, na zona norte de Manaus. São 5 horas da manhã. E é aqui que mora a auxiliar de serviços gerais, Georgette Mendonça, que sai todo dia. Esse horário pega 2 ônibus até chegar ao trabalho. A Georgette é mãe de 4 filhos e trabalha no Aleixo. A rotina da auxiliar de serviços gerais começa bem cedo. Georgette, bom dia. Bom dia. Por que você tem que sair tão cedo de casa? Porque senão eu chego atrasada. Mas antes de sair, você ainda deixa tudo arrumado em casa? Deixo tudo arrumado. Porque minhas filhas estudam de manhã, né? Daí elas vão cedo para a escola. No transporte público, qual é o grande problema que você enfrenta todo dia? É os assentos, que a gente tem que ir em pé daqui e voltar em pé, porque não tem lugar. A parada onde ela pega o ônibus da linha 356, a apresentamos ao candidato que vai lhe acompanhar.
É um local muito distante, talvez dos bairros mais distantes para o centro de Manaus e fatalmente a maioria das pessoas que moram aqui trabalham lá. A gente vai verificar, no caso da Georgette, o que se pode fazer para melhorar o fluxo de transporte daqui para o T1, para outras áreas de Manaus. Eu estou um pouco gripado, então eu não vou falar muito, mas a gente vai observar e vamos aprender com ela como é que é a sua luta diária e vamos estudar como pode melhorar isso. Aproveitamos também para conversar com as pessoas sobre os problemas que elas enfrentam diariamente. O senhor já tomou muita chuva aqui esperando ônibus? Ixi, várias vezes, sai de madrugada pro trabalho, fica aí debaixo de chuva aí, não tem parada, não tem nada, né? Fica aí no relento aí pegando a chuva. Nosso ônibus chega, vai começar nossa viagem. O coletivo não está lotado, mas também não tem lugar para sentar. Candidato, dentro das suas propostas, como é que a gente melhora esse transporte? Porque as empresas que estão aí são praticamente as mesmas que vêm no sistema há décadas e a gente não vê uma evolução, vê sempre uma reclamação de que não tem como mudar, não dá para mudar, a tarifa não comporta mudança e o usuário é que paga esse pato. O sistema tem que voltar para o controle da prefeitura. Hoje o comando é dos empresários. Segura. Então, o senhor falava que tem que voltar para a mão da prefeitura, mas isso é uma briga antiga, né? Que tenta se travar, mas não se consegue tirar da mão do empresário. Nós temos que ter, na verdade, um sistema informatizado na mão do município. Ou seja, nesse momento, os empresários sabem que esse ônibus está aqui por GPS, mas a prefeitura não tem controle. Bom, hoje como é que você classificaria? Hoje está um dia bom, está tranquilo o ônibus? Tá mais ou menos. Tem dia que está mais lotado. Se pegasse daquele horário que eu pego de 4h30, eu fui E se não fosse o cavalheirismo do candidato de carregar tua sacola, ninguém faz isso. Não. Você tinha que levar sozinha. Sozinha. E como a viagem é longa, quem teve a sorte de encontrar um assento, aproveita o trajeto para descansar. Dentro do ônibus conhecemos o Dralan, que é deficiente visual e trabalha na Avenida Efigênio Salles. Ele questionou o candidato sobre o problema da tarifa e a falta de acessibilidade nos coletivos. Tem ônibus que não tem aquele elevadorzinho. As pessoas, aí tem que chamar as pessoas para ajudar a levantar. A gente quer nos cobrar melhoria no transporte coletivo, acessibilidade no preço e mais urbanização para o nosso bairro. Deputado, como é que o senhor pretende resolver essas situações, caso seja eleito? Organizando um sistema que converse com o povo. O cidadão, ele diga para a prefeitura e a prefeitura preste contas para o cidadão, melhorando o sistema nas questões imediatas e planejando as ações de médio prazo, longo prazo, que tem que ser feitas. E há como reduzir essa tarifa? Porque hoje o governo ele divide esse subsídio de 15 centavos, mas ele não é uma tarifa cara em contrapartida com a qualidade do transporte. Ou você reduz a tarifa ou você melhora a qualidade. O que não pode é ter tarifa alta e baixa qualidade. São 5h30 da manhã. É um absurdo que já tenha saído do Viver Melhor lotado com pessoas em pé. Porque aqui não tem mais cadeira para mais pessoas irem sentadas. É só a lógica do lucro. É tratar as pessoas como número, como objeto, como se elas não fossem cidadãos. Levamos 42 minutos para chegar no T1 na Avenida Constantino Neri. O terminal recebe diariamente mais de 100 mil dos mais de 800 mil usuários do transporte coletivo em Manaus, segundo dados da SMTU. O lugar é velho e mal conservado. Achar uma linha é um desafio. Só quem usa o terminal diariamente sabe como se locomover por aqui. Você está acostumada já com o local, mas não tem sinalização? Não. Todo dia é isso, todo dia é essa mesma rotina. Estamos perto, Georgette? Aqui? É um terminal velho,
Há uma promessa de se reformar, mas é um terminal que ele já está no meio da cidade, numa avenida principal. Aqui precisamos mudar isso aqui, né? Isso aqui é uma vergonha. Agora, falta informação também. Uma das coisas essenciais é haver diálogo com a população, tratar as pessoas como cidadãos e não como objeto de lucro. VLT, BRT, o próprio metrô de superfície, seriam alternativas? Um sistema multimodal em que o BRT seja um dos principais, mas não o único eixo. Um sistema que integre ciclovias, faixas para bicicletas, que trabalhe o transporte fluvial na orla de Manaus e que tenha trechos de VLT integrados com o BRT, onde o transporte executivo seja realmente alimentador do transporte coletivo, da mesma forma alternativo. O transporte executivo não é ruim, não é mau, ele precisa ser organizado. Agora a nossa espera é pelo segundo ônibus, que vai levar a Georgette até o bairro do Aleixo, onde trabalha. Chegou, agora é a loucura para entrar. Essa senhora ficou revoltada com a presença do candidato no ônibus. Quando chega perto da política, vocês vão filmar, mas não melhora. Para mim nem presta, nenhum. Eu queria botar o candidato. A viagem continua. Aproveitamos que a Georgette conseguiu um lugar para sentar e fomos conversar com o cobrador do ônibus. Acho que poderia melhorar o termo de segurança, né? Porque a segurança está demais. A gente sofre assalto todos os dias, né? Eu fui um que fui vítima de um assalto dia 14 de janeiro. O cara me deu um tiro a queima-roupa, né? Até hoje não pegaram o bandido, né? Aí é preciso integrar mais a segurança e a prefeitura. E principalmente ter um trabalho de inteligência da polícia para intimidar, diminuir o número de assaltos em ônibus. Tem que ter uma estratégia do governo do estado com a prefeitura. Após 1h45 e 2 ônibus, chegamos no trabalho da Georgette. Hoje foi rápido, né? Foi, graças a Deus. Quanto tempo a gente levou? 1h30, 1h15? É, por aí. Mas essa não é a tua realidade? Não. Tem alguma coisa para dizer pro deputado, candidato? Eu só queria que ele cumpra com o que ele falou, né? Se ele foi eleito, que olhe mais lá pelo nosso bairro, entendeu? O que nós queremos é que o transporte seja público. Nada contra as empresas, mas ela é um ser humano. Ela podia estar chegando aqui com um ônibus mais rápido, vindo pela Avenida das Flores, pelas torres, e deixando ela aqui no máximo meia hora. Eu hoje vim gripado, tive dificuldade de falar, mas gostei muito dela. 4 filhos, acorda 3 horas da manhã, nós todos acordamos às 3 da manhã e dorme tarde, 9, 9h30, 10 da noite, porque ela tem que dar atenção aos filhos. Ela é uma manauara, ela é um ser humano e o nosso transporte precisa melhorar muito e pode melhorar muito se houver diálogo com a comunidade. Nossa intenção é exatamente essa, fazer com que o candidato aí acompanhe a realidade do cidadão comum, né? Que se ele chegar ali a sentar na cadeira de prefeito, ele possa de frente ter estado de frente com a realidade e, quem sabe, ser mais sensível a algumas questões. Acompanhe agora a agenda dos candidatos a prefeito para hoje. O candidato Henrique Oliveira faz caminhada e panfletagem do bairro Novo Israel pela manhã e à tarde também faz caminhada e panfletagem do bairro Jorge Teixeira. Issa Abraão dá entrevista a uma rádio pela manhã, à tarde faz caminhada no bairro Lírio do Vale e à noite faz panfletagem na Avenida Joaquim Nabuco e tem compromisso com a base. José Ricardo faz mini comício na Avenida Constantino Neri pela manhã, à tarde também faz um mini comício no Japim e à noite se reúne com o grupo Coração Azul de Petrópolis.
Marcelo Ramos, pela manhã, faz panfletagem na Cidade Nova e tem reunião no Sindicato dos Fazendários. À tarde, faz caminhada no Japim e na Compensa. À noite, se reúne com médicos e com maçons. Serafim Correia grava participação em programa de TV e depois vai para a sessão plenária na Assembleia Legislativa pela manhã. À tarde, grava programa eleitoral e faz caminhada na Zona Oeste. À noite, tem reunião com coordenação de campanha. Luiz Castro, pela manhã, tem atividade parlamentar. À tarde, grava programa eleitoral e participa de reunião com equipe de comunicação e marketing. À noite, tem reunião com lideranças comunitárias. Silas Câmara, pela manhã, participa de reunião com lideranças femininas no Japim. À tarde, almoça com lideranças da Polícia Civil e faz reuniões internas de campanha com lideranças de associações de ciclistas. À noite, participa de uma reunião comunitária no Tarumã. Queiroz faz bandeiraço e panfletagem pela manhã, na Avenida Rodrigo Otávio, em frente ao UFAM. À tarde, dá entrevista a 2 emissoras de TV e participa de um ato público no centro da cidade. À noite, o candidato participa de reunião no Novo Israel. Arthur Neto faz caminhada no bairro da Paz pela parte da tarde. À noite, faz reunião com militância no Comitê Central da Zona Leste. Agora a gente conversa com a Micaele Cevalho, direto do estúdio da Rádio Acrítica FM. Ela está lá ao vivo na 93.1 e agora conversa com a gente ao vivo também aqui no Manhã no Ar. Bom dia, Mica, tudo bem? Bom dia, Dani. Tudo bem? Tudo bem. Olha só, tem uma proposta aí de aumentar o salário mínimo, né? Uma proposta do governo federal para o ano que vem. 947 passaria o salário mínimo do brasileiro, é isso, Mica? 945,80 centavos. Olha, Dani, essa proposta, né, na verdade, foi apresentada ontem e faz parte do orçamento federal. Certo? Pode parecer para muitos brasileiros que esse valor aí não é muito favorável, mas é legal a gente dizer aqui, informar que não é um valor ainda pode sofrer alteração, porque ele é baseado aí em parâmetros estabelecidos de correção que vai do crescimento do PIB de 2015 e da inflação medida aí deste ano. O PIB de 2015 não vai mudar mais, né, esse valor. Olha, como vocês viram, a gente está com um problema de áudio aí da Micaele, a gente teve que cortar a Micaele, que a gente vai arrumar esse áudio, daqui a pouco a gente volta com informações, vamos falar ainda, né, da situação de emergência econômica que foi decretada aí pelo governo do estado em relação à saúde, tentando assim angariar aí recursos federais para a área da saúde. Daqui a pouco então eu volto lá para a rádio com a Micaele Cevalho. Olha, o dia de ontem vai entrar para a história do país com 61 votos a favor, 20 contra. O Senado Nacional aprovou o impeachment da presidente Dilma Rousseff, como todos nós sabemos, né? Nossa equipe foi às ruas para saber o que a população aqui de Manaus achou dessa decisão que divide opiniões. Vamos conferir. Nas ruas, o impeachment de Dilma Rousseff dividiu opiniões. O que a senhora achou da saída da presidente Dilma aí? Maravilhoso. Eu gostaria que isso sirva de exemplo para os outros que vão entrar agora, que criem vergonha na cara e pare de roubar no Brasil. Eles não reconhecem o resultado soberano das urnas. E aí eu acho que isso é um golpe, acho que tende a cada vez mais piorar a situação do país. A condenação se deu após 6 dias de julgamento no Senado. Até o impeachment foram 7 sessões no Congresso. Por 61 votos favoráveis a 20 contrários, Dilma foi destituída do cargo de presidente da República. Ela foi condenada por 2 crimes de responsabilidade: as chamadas pedaladas fiscais e os decretos que geraram gastos fora do orçamento, ambos sem autorização do Congresso Nacional. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade. Apesar da decisão que ainda cabe recurso, Dilma Rousseff não perdeu os direitos políticos e pode ocupar cargo público. Durante o julgamento, a votação do impeachment foi separada da inelegibilidade. E para este especialista, esse desmembramento compromete a lei da ficha limpa. Eu acredito que essa controvérsia vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, porque é algo inusitado nas decisões do Congresso Nacional. Caçar alguém e, ao mesmo tempo, manter os seus direitos políticos. Eu espero que isso não vire uma jurisprudência, porque isso acaba beneficiando pessoas como Eduardo Cunha e outros no âmbito da justiça eleitoral.
A ex-presidente tem até 30 dias para desocupar o Palácio do Planalto. Ela não vai ter direito a salário, mas pode contar com benefícios como seguranças e 2 carros oficiais para se locomover. Com a saída de Dilma, a expectativa agora é que o governo Temer mude o foco da administração do país. O cenário econômico, a tendência é que melhore o ambiente econômico no sentido de novos investimentos, mas isso tudo só terá reflexo a longo prazo. Vamos passar e continuar passando por uma certa recessão ou uma retração econômica, vai continuar aí nessa linha de desemprego, mas a longo prazo acho que melhorará e muito. E essa melhora se vai refletir inclusive nas próximas eleições, que é as eleições de 2018, que estará novamente em jogo o cargo de presidente da República. São 6h45, a gente faz agora um pequeno intervalo e volta daqui a pouco falando de Setembro Verde. Você vai ouvir falar muito durante o mês de setembro de campanhas de incentivo à doação de órgãos. A gente já começa hoje no primeiro dia falando sobre esse assunto que é de interesse de toda a sociedade. A gente volta em instantes.